Sejam muito bem-vindos ao Nosso RH, a série de videocasts da prática trabalhista sindical do Matos Filho. Eu sou a Erika Seddon. E eu sou o Domingos Fortunato, sócio também da área, e temos um prazer hoje de conversar nesse episódio sobre desafios de liderança contemporânea, com foco especial em transformações, impactos na gestão de pessoas, desde a questão dos benefícios mais valorizados para os empregados, até o papel mais estratégico da área de recursos humanos para a empresa, para a sustentabilidade dos negócios. Nós vamos explorar também como as áreas de recursos humanos têm se reinventado ao longo do tempo e com as transformações que estão acontecendo diante dessas constantes e aceleradas transformações, especialmente em tecnologia, inteligência artificial e novas demandas por bem-estar e qualidade de vida. Nesse episódio, então, nós vamos conversar sobre quais são os interesses e as preocupações dos colaboradores nesse cenário marcado pelo convívio entre múltiplas gerações, com múltiplos interesses, e também pelo avanço da inteligência artificial. E para esse bate-papo, nós temos o prazer aqui de receber o Bernardo Marinho, que é diretor executivo de pessoas na Aon. O Bernardo é formado em administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA pela FIA, está na Aon há um pouco mais de um ano, após uma longa passagem de 18 anos pela IBM, certo, Bernardo? Isso aí. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Seja muito bem-vindo. É bom ter amigos conosco aqui, Bernardo. Seja bem-vindo. Eu mesmo. Obrigado. Bom, Bernardo, para a gente começar esse nosso bate-papo, a gente queria entender, após essa longa trajetória na área de recursos humanos, como que foi um pouco da sua jornada e como que ela te trouxe até a Aon. É sempre bacana olhar isso em retrospectiva, né? Afinal, já são aí quase 20 anos de carreira. Passa rápido, a gente não percebe, né? Eu comecei como estagiário de RH na IBM lá no Rio de Janeiro, ainda bastante tempo atrás. E aprendi pra caramba ali naquela época e queria continuar na empresa. E logo no início foi curioso que eu tive um pequeno contratempo. Eu não consegui ser efetivado em RH na IBM, porque não tinha vaga ali no Rio para essa área. Então, me ofereceram uma vaga para ser efetivado em finanças. Então, fui efetivado em finanças. Depois, passei alguns anos ali, fui para operações. E o que acabou acontecendo no início como um problema, né, não ter a vaga em RH, me ajudou muito no futuro, porque eu tive bastante oportunidade de rodar pelo negócio em si. E isso se tornou super valioso para mim algum tempo depois. Mas a gente fica com aquela coisa, né, de o RH, acho que talvez nasça com a gente no sangue, esteja no nosso sangue, e queria voltar para a área, então levantei a mão lá na IBM ainda, voltei para a área de RH, passei por áreas de fusões e aquisições dentro de recursos humanos, trabalhei com relações trabalhistas também, fui business partner de algumas áreas, área de consultoria da IBM, até chegar à liderança de RH na IBM Brasil, onde eu fiquei por 3 anos. Enfim, uma longa história, muitas histórias bacanas por lá, uma super empresa. E recebi um convite da Aon há 1 ano e meio atrás para me juntar a Aon como diretor executivo de pessoas aqui no Brasil. A Aon é uma multinacional também, muito focada em capital humano, gestão de riscos, investimentos, parte previdenciária. A gente tem muitos clientes aqui no Brasil, importantes clientes, grandes parceiros. E basicamente, nosso objetivo na Aon no Brasil é ajudar esses clientes a tomarem as melhores decisões de negócio que façam sentido aí para essas organizações. Então, resumidamente, é um pouco da minha história e dessa trajetória até chegar aqui. Uma história que está começando ainda, né, Bernardo? Pô, tomara, né, Domingos? Eu acho que a ideia é trabalhar bastante. Tem chão e tem material. E falando daí, a gente leu, você nos enviou um material fantástico, um estudo sobre sentimento do colaborador. Vocês fizeram, está disponível assim, para que as pessoas possam acessar. Tem lá insights, informações muito interessantes quando a gente pega, por exemplo, sobre o mundo do trabalho. Essas novas gerações, o que elas pensam, o que é importante. Como é que esse estudo pode ajudar os líderes de RH hoje em dia, Bernardo? Esse é um estudo global, realizado pela Aon. Enfim, foram milhares de pessoas entrevistadas, participantes em cerca de 25 países. Então é um estudo robusto, né? E o objetivo principal desse estudo é mapear efetivamente o que importa para a força de trabalho hoje, né? O que as pessoas sentem em relação àquilo que é ofertado pelas empresas. Para RH, isso é uma matéria-prima
maravilhosa, né? É ouro. É ouro. Você consegue identificar ali em diversos cortes e recortes estratégias importantes que a gente pode seguir como profissional de RH em vários momentos da jornada do colaborador. Então, desde a parte de atração até a parte de engajamento, a parte de retenção, enfim, tudo isso de alguma forma está mapeado nessa pesquisa. E por que isso é importante? Você pega engajamento, por exemplo, né? Se você vai olhar no detalhe por que isso importa, uma força de trabalho desengajada significa que você vai ter uma rotatividade mais alta, significa que você vai começar a ter problemas em atendimento com clientes, significa que você vai ter problemas de absenteísmo, enfim, uma série de questões que no final impactam o resultado da empresa, né? Então, não só para RH, mas para organizações como um todo, isso é muito valioso. Então, você pode pegar, por exemplo, também diversas pesquisas hoje com CEOs, né, líderes das organizações, onde eles falam claramente que um dos itens que tira o sono deles à noite é justamente gestão de talentos, né? Força de trabalho, mercado de trabalho. Então é um material bacana aí para todos nós que trabalhamos em organizações e podemos usar esses insumos. Quando você pega esse estudo, Bernardo, aqui a gente tem um público, uma audiência variada. Nós temos profissionais de grandes corporações, como profissionais que estão nos ouvindo, nos assistindo pelo canal de YouTube do Único do Márcio Filho, que não tem tamanho e estrutura. Como é que esse material ajuda ambos os públicos? Como é que ele conversa com aquela pessoa que tem uma super estrutura, que tem todo o respaldo de uma corporação, e aquele que está sozinho lá, nadando? A gente falava ainda um pouco no nosso bate-papo antes, né, sobre a diferença de estar numa estrutura super gigante para uma grande, já é sentido, né? Imagina uma pessoa que está sozinha, como é que o estudo pode ajudar? Ele não é só para grandes empresas, né? Não, de forma alguma. Isso é para profissionais de recursos humanos como um todo, ele é super valioso porque muitas vezes a gente vê que são coisas simples que podem ser feitas que impactam diretamente a vida do profissional. Às vezes a forma como você está se comunicando com a sua força de trabalho, a forma como você está tratando a liderança dentro da sua empresa, por menor que ela seja, isso faz a diferença total a longo prazo para que essas pessoas se sintam mais parte da organização e fiquem bastante tempo trabalhando dentro dos nossos times, que é o que geralmente que a gente busca, né? Então, sem limitações em relação ao tamanho de empresa, dá para usar em todas. E pelo que eu li também do relatório, o relatório também faz recorte por geração, né? Por geração. E isso é uma coisa que evidentemente a gente vai falar mais, aprofundar mais. O que encanta ambas as gerações? Ou todas as gerações? O que é o negócio comum que encanta as gerações? São vários recortes, né? Se a gente for falar em benefícios especificamente, a gente ainda tem um peso super importante na parte de remuneração mesmo, né? Dinheiro, pagamento, benefícios mais tradicionais, etc. A gente vê isso para todas as gerações. O que a gente vê muito é uma nova geração chegando com ambições diferentes e buscando um equilíbrio que talvez no passado a gente não buscasse tanto. Talvez esse é o ponto que talvez eu quisesse abordar, porque a Erika já tem uma pergunta sobre benefícios. Ela olhou para mim dizendo, essa pergunta é minha. Mas o ponto é a questão de... Existe um lugar comum que eu não concordo, é que a nova geração, ela é menos ambiciosa, ela não quer chegar lá, do qual a gente discorda. A gente vê que isso é uma falácia. Sim. Isso não é verdadeiramente. Como é que são os gatilhos? Aonde que você puxa esse pessoal para... Onde é que você identifica isso pelo estudo? O que eu vejo hoje é que essas pessoas, elas continuam tendo ambições, continuam buscando carreiras de sucesso, né, uma vida profissional robusta, porém com um equilíbrio, né? Porém, buscando ali uma vida pessoal que faça mais sentido e que você não sacrifique talvez tanta coisa no início de carreira para aproveitar depois o que às vezes não acontece. Então, acho que esse equilíbrio é o grande ponto de busca atualmente para essas novas gerações. Apesar de que também sempre vale citar, né? A gente coloca as gerações em caixas como se todo mundo fosse igual. Não é verdade. Dentro das gerações a gente tem pessoas completamente diferentes, mas como tendência, acho que a gente pode falar um pouquinho dessa forma. É bacana. Das gerações, eu sou X, né? Nasci em 78. Você é X. E eu me identifico como boomer. Eu sou assim. Eu nasci o boomer. Eu sou millennial. Você é millennial? Eu nasci em 82. Bernardo, uma das partes mais interessantes do estudo é justamente o ranking de benefícios que são mais valorizados pelas diversas gerações. Então, o plano de saúde é o mais valorizado por quase todas as gerações ativas, exceto pelos baby boomers.
o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal é o mais valorizado pela geração Z e vai descendo no ranking conforme as gerações e desenvolvimento de carreira dessas gerações, né? Quais são os principais findings globais e aqui no Brasil em relação aos benefícios mais valorizados por cada uma dessas gerações? Acho que o primeiro, principal, que eu mencionei agora há pouco, a gente não pode negligenciar a parte sólida de remuneração e benefícios tradicionais. Isso ainda é muito importante para todas as gerações. Mas concordo com você, quando a gente olha o estudo, é muito legal a gente ver os cortes geracionais, inclusive por região, né? A gente tem por país, então quem ainda não teve acesso ao estudo depois vai poder ver e fazer esse tipo de análise que é muito bacana. A gente vê já uma onda crescente em benefícios mais holísticos, né? O que eu quero dizer o que eu chamo de benefícios mais holísticos? Tudo aquilo que tange bem-estar, equilíbrio, muita coisa voltada à aprendizagem, né? Muita coisa voltada à saúde. Então, esses vêm ganhando um espaço muito grande nas organizações e mais focado em gerações mais recentes. Isso fica bem claro. Além de benefícios, eu acho que o estudo traz alguns números que chamam muita atenção quanto ao sentimento dos profissionais e o mercado de trabalho. Então, vou dar um exemplo, um número que me chamou muita atenção. Que 60% dos profissionais hoje estão pensando em mudar de empregador no mundo. 60%. Ou vão pensar nos próximos 12 meses. Se a gente pensa nos nossos times, é muita gente. É mais da metade dos nossos times. Exatamente. Então, isso é o que a pesquisa nos traz. Quando a gente vem para o Brasil, esse número passa para 70% no reporte brasileiro. Então, assim, RHs do Brasil, a gente tem que ficar muito atento a isso, obviamente. E quando a gente volta para benefícios no recorte do Brasil, a gente vê essa mesma tendência de valorização ainda daquele modelo remuneração e benefícios financeiros. A gente também vê essa onda de benefícios mais holísticos acontecendo de maneira muito forte. E aqui no Brasil a gente tem muita questão da flexibilidade, até mais do que lá fora, né? Essa questão do trabalho remoto, do equilíbrio vida pessoal, uma valorização do tempo importante. Eu acho que todos nós sentimos aqui que o tempo está cada vez mais escasso e a gente vê isso refletido nas pesquisas. E alguns outros insights que acho super importantes, assim, outro número que me chamou a atenção no recorte brasileiro, a quantidade de pessoas que não se sentem valorizadas na sua organização. Então, a gente vê aí 24% das pessoas no Brasil não se sentem valorizadas atualmente, que também é um número... Isso reflete engajamento, né? Completamente, né? Então, que tipo de ação a gente toma tendo esse número em mãos, né? E outros números super... que às vezes a gente não imagina, tá? Mas um número que aparece no Brasil especificamente, que cerca de 70% dos profissionais de uma organização acreditam que essa organização tem, por exemplo, a missão, deveria ter a missão de passar a educação financeira para os seus colaboradores, que é algo que impacta diretamente a qualidade de vida, porque a gente sabe toda essa discussão de endividamento que acontece hoje em dia, o quanto isso é importante. Então, são findings que a gente vai pegando e pontuando que a gente consegue colocar em ação nas nossas organizações. Então, esses recortes a gente consegue ver por país. Então, para quem tem operação na América Latina, por exemplo, você consegue ver Argentina, Chile, Colômbia, enfim, e por geração. Então, vale bastante a pena dar uma olhada nisso. Quando a gente olha para o Brasil, tem diferença nas regiões? A gente não tem um recorte de regiões no estudo, mas sem dúvida a gente encontra isso. Você imagina, por exemplo, aqui em São Paulo, né, com essa questão do trânsito, a valorização do trabalho remoto é muito diferente que a gente pega na região Centro-Oeste, por exemplo, né? Então, sem dúvida, isso existe e cabe aos RH estar muito atento a essas variações regionais, né? E como a gente aborda isso para deixar nossos times mais satisfeitos e felizes, mais engajados. Super interessante, né? Essa questão da educação financeira. Porque esse é um benefício que a gente vê pouco nas empresas, né? E é interessante saber. Super. E quer ver um exemplo também, quando a gente pega esse recorte de gerações? Se a gente pega baby boomers, o segundo mais valorizado é justamente a parte previdenciária. Porque essas pessoas estão mais próximas ali do momento em que você vai efetivamente usar aquele benefício, né? Então, o que a gente pode aprender e talvez tomar de ação com isso? Será que não cabe aos RHs
fazer um plano de comunicação, explicar para as novas gerações a importância que isso tem no futuro, lá na frente, o quanto isso vai ser valorizado pelos próprios profissionais daqui a muitos anos. Então, eu, por exemplo, no início da minha carreira, eu fiz um plano de previdência. Mas fiz muito isso por conta de um amigo meu que estava do meu lado, no momento que eu recebi ali, ainda era papel, você tinha que se inscrever ao formulário. E eu falei, nossa, o que é isso? Né? Estagiário ali, começando, ele falou, cara, só se inscreve, que é importante e é bom para você. Se a gente fizer isso de forma estruturada, né? Então a gente vem fazendo, pelo menos lá na EA, a gente faz isso de forma muito estruturada para os nossos, a gente chama de colegas, né? Para os nossos colaboradores, e algo que dá resultado. Então, às vezes, é só comunicação, mostrar os benefícios e explicar como eles trabalham ao longo do tempo também. E desses benefícios intangíveis? A gente tem lido muito sobre salário emocional, salário de felicidade, é a flexibilidade, é o intangível. Uhum. O que você tem visto no mercado? Eu vou dar mais um exemplo da Aon aqui, que foi um que chamou bastante minha atenção quando eu fui, tá? A Aon tem, globalmente falando, 2 feriados Aon no mundo. Então, 2 vezes por ano, a empresa para no mundo inteiro. Na mesma data. Mesma data. Inclusive, está chegando, já estou bem animado aqui, já estou com planos. Na mesma data, toda a organização para que a gente tenha um tempo para cuidar de nós mesmos. É basicamente isso. Então, você vê que é uma coisa, assim, obviamente não é tão intangível, isso tem um investimento importante aí da empresa, mas é algo que você não coloca, talvez, ali na ponta do lápis, né? Como colaborador. Mas isso tem uma importância gigante. Outras coisas não tão tangíveis. Um ambiente seguro dentro da organização. Um ambiente onde você pode falar, ter opinião, sem ser, de certa forma, ter algum tipo de represália por isso, né? Esse é o tipo de coisa que faz uma diferença gigantesca e não vai estar escrito num pacote de benefícios, não vai estar ali orçado, mas é um ponto de liderança que faz muita diferença para quem está lá no dia a dia, né? Você sair de casa para ir trabalhar, ou trabalhar remotamente, mas ir trabalhar num lugar que você sabe que você está tranquilo, que você pode ter a tua opinião, que você tem espaço para crescer, você tem oportunidades. Então, eu vejo tudo isso entrando um pouco nesse ponto intangível, Domingos, que faz toda a diferença, principalmente para as novas gerações. E Érica, Bernardo e eu conversávamos, inclusive, sobre, falando de uma conversa que tivemos, uma pessoa que é muito querida nossa também, com a Raquel, que já falou pra gente aqui, da Accenture, diretora de recursos humanos da Accenture, ela falou que a gente tem que ter, em algum momento, eles têm essa cultura, essa permissão para que pequenos erros aconteçam, para que se crie um ambiente inovador. Exato. Sem erro não tem inovação. Não tem inovação. E aí, eu conversava contigo, o quanto a gente no mercado jurídico é treinado a não errar. O médico não pode errar, o engenheiro não pode errar e o advogado não pode errar. A gente tem um erro, consequências seríssimas no processo. Como é que você vê no mercado esse lidar com um ambiente flexível que estimule a inovação ao ponto de aceitar erros? Isso vai variar muito de acordo com o setor do business, né? E geralmente as pessoas, quando vão, por exemplo, para um escritório, né, como Matos Filho, em busca de assessoria, obviamente a gente não quer ver o erro ali, né? Mas tem coisas pequenas dentro de casa que dá para fazer e dá para criar essa cultura, procedimento, etc, que dá para criar essa cultura. E o que eu vejo que funcionou, aliás, o que funciona e que é importante é você falar sobre os erros. E aí vem a parte da segurança, né? Você, como líder, você não pode ver que alguém errou e ir para uma punição. Você tem que ter certeza que aquilo não aconteça novamente e que exista um aprendizado em relação àquilo. Então, esse é um dos intangíveis que a gente vinha conversando que fazem a diferença, né? Se você alguém erra e vem uma punição, um erro, claro, voltado aí para a inovação, para tentar coisas diferentes, se você vem com uma punição ao invés de um aprendizado, não vai funcionar. As pessoas não vão inovar. Até no approach, né, que a gente estava falando num assunto, normalmente o assunto tradicionalmente é feito dessa forma, e a gente fala num assunto específico, mas não é o caso. E aí a inovação dizendo, olha, podemos ir para esse lado, não é certeza. Exato. É algo inovador, né? Exatamente. Você tem que tentar, né? E é daí que saem as grandes mudanças, as grandes evoluções, coisas importantes começam pequeno, mas alguém pensou em fazer diferente, né? Se a pessoa tem um ambiente para fazer isso, as coisas acontecem de maneira muito mais fluida. É super interessante que essa segurança para falar, eu vejo muito como um desejo das gerações mais novas. Porque nós, gerações mais velhas, quando a gente começou, a gente, né... Diz a Érica no auge de seus 25 anos. Cara, 25.
A gente, assim, foi treinado para ouvir, executar, né? E nunca falar. E nunca né? questionar, né? Nunca questionar. E agora os líderes são questionados constantemente, né? E tem que aprender a lidar também com essa nova forma de pensar e de se trabalhar. Sim, e eu vejo isso com ótimos olhos, que eu acho importante a gente sempre frisar, até para o pessoal, talvez gerações mais recentes estejam nos acompanhando aqui. Eu acho que a gente foi treinado para, ao falar, a gente sempre esteve muito preparado. A gente sempre teve muito conteúdo para se posicionar, etc. Eu acho que isso é algo que a gente não pode perder. Eu acho que a gente tem que ter a liberdade para falar, para trazer ideias, para errar, etc. Mas o preparo é importante, né? Então a gente vê hoje em redes sociais, etc., muita gente com muita opinião infundada com base em achismos que talvez não caibam, aliás, não cabiam no passado e que hoje se tornaram um lugar comum. Então, como a gente usa também os aprendizados de outras gerações para que as mais novas consigam ver assim, como modular essas novas práticas, né? Eu acho isso uma reflexão importante também para todos nós, né? Com certeza. Bacana, Bernardo. E a gente vê no estudo também de sentimento do colaborador da Enel, ele traz uma informação para a gente que é muito surpreendente, né? Que é a questão da diversidade. A gente vive num momento agora, especialmente por diretrizes de países nacionais, capitaneada pelos Estados Unidos, determinando que as políticas de diversidade sejam diminuídos o investimento, que haja uma redução de foco nisso. E o estudo traz que os profissionais valorizam isso. Vem a questão, a relevância de uma companhia ter o programa estruturado de diversidade nos seus vários eixos, questão de gênero, a questão da inclusão das pessoas com deficiência, a questão da raça, da cor, a questão também da idade, até mesmo da religião no país, né? A gente tem também a tendência de achar que no Brasil nós não temos problemas. No conceito geral, o país não é um país que discrimina, não é um país racista, não é um país que tem intolerância religiosa, e quando na verdade nós temos problemas no país. Muitos. Quando a gente olha esse aparente paradoxo entre o movimento de nações, de países, vis-à-vis aquilo que os colaboradores pensam, né? O que você tem visto, o que o estudo mostra pra gente sobre isso? O estudo é bem claro em relação a isso, Domingos. De novo, né, quando a gente pensa no que forma a imagem de um empregador perante a força de trabalho, a gente tem diversos fatores. O fator muito importante, como eu falei, ainda é ali remuneração, benefícios mais tradicionais. Cerca de 25% da imagem de um empregador é composta por isso. Todo o resto é composto por fatores culturais, né? E o primeiro deles, o que aparece aí logo em primeiro lugar depois de remuneração e benefícios, é justamente diversidade e inclusão. Mais ou menos 18%, é um número super relevante. Próximo até de remuneração, né? Exato, é super relevante, super relevante. Então, o estudo mostra que é muito importante, né? A gente já sabe todos os benefícios que isso traz em inovação, em pertencimento, etc. Mas também para a formação de marca empregadora, isso é um fator fundamental, né? O que a gente vê ainda de desafios, né? A gente sabe, por exemplo, que no Brasil a gente tem ainda a gente não chegou no momento de equalidade de salarial de gênero, por exemplo, ainda tem uma disparidade importante, que quando a gente coloca recortes aí étnicos, raciais, piora ainda, né? Com legislação recente, né, trabalhando nisso, mas ainda com muito espaço para melhoria das organizações em relação a isso. De qualquer forma, em paralelo, a gente vê que as organizações que conseguem garantir um espaço seguro, conseguem garantir que a pessoa possa ser quem ela efetivamente é no dia a dia, elas saem muito na frente. E isso constrói não só marca, mas traz todos aqueles benefícios que a gente já comentou, de inovação, etc., que no final a pessoa gera resultado. Então, além de ser a coisa correta a fazer, né, de criar esses espaços seguros e fomentar práticas que ajudem a gente a ter um mundo mais justo e igualitário, isso traz resultados de negócio. Então... Financeiro mesmo. Sim, total. Então, o que eu vejo, o mundo, quando a gente olha o mundo como um todo, história, né? A história é feita de idas e vindas, né? São momentos, mas a tendência é sempre crescente, e dos pontos importantes. Eu vejo que esse é mais um desses. Então, ao longo do tempo, a gente vai continuar evoluindo, a gente vai ter alguns ventos contra, mas a gente vai voltar e vai continuar evoluindo naquilo que é importante. E, de novo,
traz resultado, traz pertencimento, traz engajamento, faz com que nossos colaboradores se sintam mais parte, sendo quem eles são. Isso aí é algo que faz uma diferença tremenda para toda a organização. E quando você olha no corte geracional para esse tipo de percepção, tem uma diferença entre gerações? Não, sem dúvida. Sem dúvida, isso ao longo do tempo foi mudando bastante, né? Então, a gente que já tem aí bastante tempo de mercado de trabalho, bastante experiência, né? a gente sabe, quando a gente entrou numa empresa há 20 anos atrás, essa empresa era completamente diferente do que ela é hoje, né? Isso é fruto de mudança de gerações, né, que estavam lá trabalhando com a gente, mas também de aprendizados da sociedade como um todo, né? Então, sim, existe diferença, mas eu vejo que quando a gente coloca em perspectiva, eu vejo um avanço brutal, com muita coisa para ser feita ainda, mas é para isso que a gente está trabalhando, para isso que a gente coloca objetivos ambiciosos, né? Chegar à frente e continuar essa transformação da sociedade que é tão importante para o país, né? E você tem visto algum tipo de remuneração variável, atrelado à métrica? Isso existe claramente. Diversas organizações têm, por exemplo, bônus de executivos atrelado a, por exemplo, a existência de métricas de diversidade de mulheres em conselho, mulheres em C-level, por exemplo, questão racial também. Isso existe, isso é bem comum no mercado. Bernardo, o estudo, ele cita em vários trechos a importância do empregado se sentir valorizado, né? Ele traz isso como uma forma de aumentar o engajamento, reduzir o turnover. E ele cita o trabalho em regime híbrido e benefícios personalizados como forma de atingir esse objetivo. Abre o jogo com a gente e fala quais são as outras ações que as empresas podem tomar para aumentar esse engajamento. Legal. Me chamou muita atenção o nível com qual os profissionais aqui no Brasil se sentem desvalorizados. Daqueles 24% da população de uma empresa que se sentem desvalorizados. Isso é super impactante. Uma a cada 4 pessoas está se sentindo desvalorizado pelo seu empregador, né? Então, sem dúvida, tem um espaço aí. Obviamente, as empresas, algumas delas precisam melhorar práticas de valorização, mas talvez tenha um fator de comunicação super importante aqui, né? Você mencionou benefícios flexíveis, trabalho remoto, etc. Tudo isso ajuda bastante, né? Isso está claro no estudo. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto simples, algumas vezes, mas que faz toda a diferença, que é a comunicação. Então, é muito comum a gente ter pessoas que têm benefícios ofertados pelo empregador que elas não conhecem. Isso acontece mesmo. Isso acontece muito. As pessoas não sabem que tem um benefício. Seja porque ela não se atentou a isso quando entrou na empresa, seja porque foi algo novo, lançado, que não teve uma divulgação correta, ou porque é algo que, no momento que ela tomou conhecimento, não fazia sentido o uso, e hoje em dia faz, mas esqueceu. Então, um ponto que a gente não pode negligenciar é a comunicação. A mais básica de todas. Então, ficar reforçando sempre qual é o pacote de benefícios. Uma coisa que a gente faz na AIL, que eu acho super valiosa, uma vez ao ano, todo profissional recebe um documento onde está listado ali tudo que esse profissional recebeu, seja como remuneração ou benefícios, inclusive intangíveis, ao longo do ano. Então, linha a linha, é um documento grande que a pessoa tem ali na mão, algo que ela consegue visualizar o que ela tem direito e o que ela usou e qual é o investimento da companhia ao longo do tempo nesse profissional. Isso ajuda muito a reduzir um sentimento de desvalorização que a gente viu que pode ser tão presente, né? E coisas, eu volto para um ponto que eu mencionei anteriormente, que são, às vezes, coisas simples. Tem uma coisa nova que a gente está fazendo também, super simples, mas que traz um pertencimento bacana e uma valorização. Por exemplo, a gente agora, todo mês, a gente pega um dia que a gente pega todos os novos contratados da empresa e a gente leva numa reunião de comitê executivo. E não é para falar sobre valores, para fazer aquela apresentação de onboarding clássica, é só para a gente se conhecer. Para a gente estender a mão ali para um novo colaborador, para a nova colaboradora e falar, olha, eu sou o Bernardo, sou de RH, estou aqui, a gente está junto, esse aqui é o comitê executivo, esse aqui é o CEO, esse aqui, enfim, são todas as áreas que estão aqui para te apoiar. É uma coisa simples que dura 20 minutos, é ótimo para você conhecer as pessoas, tem um clima super bacana e as pessoas se sentem valorizadas. Então, se a gente conseguir pegar ações desse tipo, pequenas, mas que trazem impacto, as pessoas sintam
que as pessoas estão ali de verdade por você, isso pode mudar bastante o jogo. Então, algumas ideias por aí para atacar um pouco desse ponto que me chamou muita atenção, sem dúvida. Realmente, né? As pessoas daí se sentem vistas, Sim, né? é isso. Às vezes, Super interessante. muitas vezes a gente só precisa disso, né? Um contato mais Exato. pessoal, uma escuta ativa, né? Você tá ali prestando atenção no que a pessoa tá falando. E esse é um ponto que o digital muitas vezes complica um pouco. Exato. Então, isso ajuda bastante. Bernardo, o relatório traz também, acho, uma tendência para 25 sobre a administração, a preocupação como administrar a questão da inteligência artificial. Que ela vai impactar o mercado, ninguém tem dúvida. Como ela vai impactar, a gente está vivendo, está vivenciando, né? Acho que, como é que você tem visto o papel do RH para lidar não só com a implementação e o uso da inteligência, mas também como para lidar com às vezes com a ansiedade, com a preocupação demasiada e talvez infundada do empregado, do colaborador, que olha a IA como uma inimiga. Como é que você tem visto isso? Eu acho que vale dividir em 2 blocos aqui, Domingos. Primeiro, esse papel do RH com a empresa. E em segundo, o papel do RH com o RH. Porque o RH está sendo super impactado com isso também, né? Então, focando aqui na empresa e com os colaboradores. Primeiro ponto que eu acho crítico é a gente deixar claro que o impacto já está acontecendo. Ele vai vir. E a gente precisa transmitir a mensagem para os nossos times que a qualificação nessas novas tecnologias por parte desses times é fundamental. E mais do que só avisar que essa qualificação é fundamental, mas ajudar as pessoas a ter acesso a ferramentas e cursos e, enfim, qualquer tipo de apoio necessário para que elas consigam ali ter esse novo skilling, né? Esse novo skill tão importante que vai impactar diretamente. Então, acho que esse é um ponto super crítico. Tem também uma questão de agenda, né? Do RH ficar puxando o tema na agenda constantemente, mostrando que muitas vezes evoluções de processo, etc., elas vão passar por essa tecnologia. A gente vê muitas empresas juntando TI com RH, por exemplo. Isso tem acontecido bastante. E geralmente são empresas que trazem inovações importantes nesses aspectos. Por outro lado, acho que vale... e outro ponto super importante, governança. Né? E vocês aqui certamente sabem a importância que é você tratar dados de forma correta, você não colocar uma IA trabalhando, por exemplo, em recrutamento que esteja completamente enviesada, né, por uma má formação dessa própria IA. Então, RH tem que estar muito atento à governança também de tudo que vai ser implementado. Por outro lado, eu vejo também que o RH em si está se transformando ou já se transformou bastante com base nessas tecnologias. Isso traz uma grande vantagem para profissionais de RH, que muitas vezes é você sair de um trabalho super operacional e focar no que geralmente o profissional de RH mais gosta, que é cuidar da carreira das pessoas, cuidar de liderança, cuidar de treinamento, enfim, coisas mais gerais, onde você pode ter esse contato direto com os profissionais. Então, essa mudança operacional, isso traz também para os colaboradores e para engajamento, etc., isso deve trazer uma experiência muito mais positiva. Porque ninguém gosta de ficar ligando para ninguém para saber, para tirar uma dúvida de contra-cheque, ninguém gosta de ligar para ninguém para fazer uma transferência de um funcionário, de um gerente para outro gerente. São coisas que as pessoas podem fazer automaticamente, sistemas fazem automaticamente. Mas as pessoas gostam de falar com o RH para falar sobre desenvolvimento de carreira, sobre oportunidades, etc. Então, acho que o RH tem que estar atento nessa melhoria da experiência do colaborador, usando a inteligência artificial e garantindo que toda a parte de governança, etc., e skilling dos profissionais está acontecendo também. Muita coisa para acontecer aí ainda. Isso quando a gente olha de RH do trabalho. E para o profissional, quando a gente vê preparar o profissional, quando você olha os colaboradores da EM, vocês são uma empresa global que investem e treinam profissionais super capacitados. O que você tem visto no mercado? Quando você olha o mercado, tem o cheiro para onde a gente vai? Em relação à inteligência artificial? Inteligência artificial. Assim, quando você pensa em todas as possibilidades, a empresa que não está investindo nisso hoje, efetivamente, infelizmente, ela vai ficar para trás, né? Então, a Aon está investindo pesado nisso. Então, a gente tem nossos parceiros. A gente tem, por exemplo, lá na Aon, que a gente chama de Aon GPT, esse é o nome oficial,
todo colaborador tem acesso a isso, mas não é um chat desses que a gente vê aberto em mercado, mas já é um chat com as informações de negócio da EO, exatamente. Então, com o estudo, se eu jogar esse estudo lá dentro, ele já sabe da existência, ele já vai me dar insights do estudo especificamente. Então, tem um investimento robusto global acontecendo nisso, além de investimentos mais focados em inovação pontuais, em ferramentas super importantes. Então, a EO está super ligada nisso, como empresa também, né? Não só como uma consultoria, enfim, mas como empresa a gente tem transformado bastante lá dentro. Curioso, Bernardo, que eu conversava nesses encontros que a gente tem, às vezes, fortuito, né? Que a gente estava fazendo um deslocamento de uma cidade para outra. E comecei a conversar. Ele falou assim, olha, um AI, para que você entenda a inteligência artificial, antigamente um profissional muito preparado, capacitado, ele entregava 10. E o mediano entregava 5. Com a inteligência artificial, o mediano vai conseguir entregar 10. Eu falei, nossa, que bacana. Ele falou, mais o super capacitado vai entregar 30, né? Ele falou assim, não é que vai diminuir, vai potencializar todo mundo. Sim. Mas passa muito por treinar e ensinar a pessoa a lidar com a tecnologia. Ensinar e mostrar os perigos também, né, Domingos? Porque quando a gente fala das entregas, hoje é muito fácil você fazer uma entrega ali. Agora, será que o que está nessa entrega, muito com base em AI, é efetivamente o que a gente precisava? As informações estão corretas, as validações foram feitas, as pessoas precisam entender que não é só chegar lá, digitar e trabalhar com aquilo. Tem muita coisa ainda que a gente precisa evoluir. Então, cabe ao RH também reforçar essas premissas e volta para a parte de governança, né? O cuidado que a gente tem que ter ao usar essas tecnologias. Eu sei que não está no estudo de forma direta, mas seria alguém pensando em AI como um benefício? Como forma, ó, você vai me dar um curso de AI, você vai me capacitar com AI? Isso entra totalmente na parte de treinamento, né? Então as empresas estão muito focadas nisso, né? Todos nós, pelo menos lá na EO e em diversas outras empresas, a gente já tem treinamento específico sobre isso e como a gente pode usar no nosso dia a dia. Então, é aquele tipo de benefício que está também já no pacote, as pessoas já consideram, as pessoas já consideram isso como parte, né, de um pacote atrativo de uma grande organização. Bacana. Eu achei interessante que o estudo ele traz a inteligência artificial como uma preocupação muito do C-level e menos dos trabalhadores, isso em nível global. E aqui no Brasil, o treinamento sendo um benefício muito valorizado, né? Será que a gente é mais curioso? Exato, uma coisa, isso é um dado super bacana. Então ele mostra que 44% dos profissionais do Brasil estão motivados a aprender. Isso contrasta com o número global. Então, isso é uma grande vantagem nossa aqui no Brasil. Então, quais são as ferramentas que a gente vai dar para essas pessoas para que elas consigam efetivamente tirar essa vontade, né, de dentro de si e colocar esse estudo, esse desenvolvimento em prática. Mas é uma grande vantagem e eu fiquei feliz em ver. Esse foi um dos números que me deixou, assim, bem feliz de saber que aqui no Brasil a gente está com essa sede por aprendizagem. E a gente está falando com um público muito diverso, como a gente mencionou para você. Para o líder de RH, esse relatório é claramente ouro. Tem muita valia. Para nós, advogados, é muito interessante, porque a gente, aquilo que eu te confidenciei, todo advogado trabalhista é um profissional de RH frustrado. Há controvérsias, há controvérsias. Mas acho que o meu ponto é para o jovem que está começando a carreira agora, e que está vendo profissionais de destaque, como você, e olha e fala assim, qual que é a dica que se dá para esse profissional hoje? Olha, vou falar o que eu fiz e venho fazendo sempre, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre muito, muito curioso e aberto, talvez, ao inesperado, né? Então, quando eu comecei, né, aqui nosso papo falando que tive um contratempo, não consegui minha efetivação em recursos humanos, fui trabalhar em finanças, em operações, e ao longo do tempo eu vejo o quanto isso me ajudou, é porque eu estava aberto naquele momento a aceitar algo, talvez não era o melhor cenário, mas que certamente tinha algo bem valioso ali. Então, acho que curiosidade, uma pessoa que chega no mercado de trabalho, que chega numa empresa e se mostra curiosa, que faz as perguntas que precisam ser feitas, que estão ali disponíveis nos desafios, nos momentos complicados, essa pessoa tem tudo para se destacar. Ainda mais hoje com tanta ferramenta, com tanto treinamento disponível, hoje é muito mais fácil você aprender alguma coisa, né? Eu toco violão. Na minha época, a gente tinha que ir numa banca,
de jornal, comprar uma revistinha para ver se tinha alguma música que você gostava para aprender a tocar aquela música. Hoje você aprende qualquer música, vai no YouTube, em qualquer outro lugar. E a mesma coisa acontece em qualquer tipo de conteúdo, né? Então, essas pessoas estão muito bem equipadas hoje, e se elas tiverem essa curiosidade, essa vontade de estar junto com os times nos bons momentos e nos momentos mais afiadores, eu acho que é tudo para essas pessoas serem profissionais de bastante sucesso ao longo do tempo. Bernardo, super obrigada por vir dividir toda essa experiência e todo esse conhecimento desse estudo de vocês. Achei super divertido ler, tentar entender, né, a cabeça das pessoas. Acho que isso é o fantástico da RH, né? Tentar entender as pessoas. Super obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a Érica Domingos, ao Matos Filho também pelo tempo, pelo espaço, pelo convite. O papo foi uma delícia, né? Estou super aberto aí para papos futuros, e quem quiser o estudo pode entrar no site da Aon, tem lá. Caso não consiga, me manda uma mensagem no LinkedIn, alguma coisa, e a gente... LinkedIn? Bernardo Marinho. Bernardo Marinho. Aí simples assim. Aon. Bernardo Marinho, exatamente. Então é fácil de achar, e qualquer coisa a gente divide por lá também, tá? Mas foi um prazer, obrigado, adorei estar aqui com você. Muito obrigado, sempre bom rever amigos, Bernardo. E obrigado a você também, que nos assistiu e nos ouviu até agora. Continue nos ouvindo, nos assistindo nos próximos episódios que teremos Nós RH nos nossos canais do Portal 1 e também no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.